Atualmente tem um meme que tá viralizando aí, que é baseado em uma música onde diz que o golpe tá aí, cai quem quer. Em relação a essas falas do Bolsonaro, com relação à alta dos combustíveis e que o preço é muito elevado por causa do ICMS e de outros impostos e que o governo vai tirar os impostos para provar que é isso, essa música se enquadraria bem. Até porque para a gasolina, mesmo que se reduza todos os impostos, só esse ano a quantidade de aumentos que já teve já seria o valor que poderia ser reduzido dos impostos. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meus amigos, em 2016, quando a gasolina estava custando R$ 2,60, um valor extremamente elevado, a culpa era de uma única pessoa, a ladrona da Dilma. Era isso que a gente ouvia, por exemplo, da direita chúcara brasileira, que não gosta que a gente o chame de coxinha e chama a gente de mortandela, como se mortandela fosse algo ruim. Eu adoro mortandela e como, inclusive, tanto que tem empresas hoje que já fazem até mortandela gourmet. Então, para vocês verem como é que a mortandela é boa. Mas enfim, lá em 2016 a culpa era da ladrona da Dilma, do PT, isso e aquele outro. Hoje, a culpa são dos governadores. Pelo menos é o que o presidente, que eu costumo chamar aqui de burro falante, diz. E ele disse, inclusive, a partir de segunda-feira entrou em vigor um decreto onde ele vai tirar os impostos de PIS, PASEP e COFINS. E segundo ele, apesar de tirar esses impostos do combustível, esses impostos serão levados para outros setores. Inclusive para o setor financeiro, eu não sei muito bem se o mercado financeiro vai gostar muito disso. Mas eu não vou entrar nesses detalhes em relação a para onde vai esses impostos. O problema é que eu venho dizendo para vocês há muito tempo aqui que os valores, mesmo quando você reduz os impostos, mesmo que se tire o ICMS, que é o imposto estadual, que se tire o PIS, PASEP, COFINS, por exemplo, você vai ter uma redução de imposto, mas as altas estão acontecendo com uma frequência tão grande, porque o Brasil, desde 2016, quando o Temer assumiu, passou a equiparar o preço do barril de petróleo brasileiro ao mercado internacional, que por mais que não se tenha tributação sobre o combustível, o valor do combustível vai continuar elevado, porque parte do combustível que a gente acaba comprando do refino, ele é pago em dólar, o real está desvalorizado frente ao dólar, e toda vez que o burro falante que ocupa a cadeira de presidente da república abre a boca e fala uma bobagem, o dólar se valoriza mais, o preço do combustível tem tido uma alta por questões internacionais também, crises econômicas, crises ambientais, a própria crise sanitária que está acontecendo e conflitos também em algumas regiões do mundo. Por conta disso, o preço do barril de petróleo se eleva casualmente no mercado internacional. E eu já falei para vocês que mesmo que se tire, por exemplo, do diesel, porque eu já disse para vocês que existe uma diferença de tributação entre os impostos cobrados do diesel e da gasolina. Eu vou até fazer uma errata aqui, que eu tinha dito para vocês que o valor máximo que poderia ser cobrado era de aproximadamente 23, 24% somados os impostos, mas eu não deixei claro que isso era referente ao diesel. O valor máximo que você vai ter aí de impostos incidindo sobre o diesel é de aproximadamente 23%. Já o da gasolina, o valor máximo é de aproximadamente 42% do valor da gasolina é de imposto. Mas vamos lá, 23% dos impostos que a gente tem sobre o diesel estão incluídos aí 14% de ICMS, que é o imposto estadual que o presidente Bolsonaro costuma dizer, e 9% são de PIS, PASEP e COFINS, imposto que desde o dia 1º de março, segundo o presidente Bolsonaro, não será mais cobrado. Já no caso da gasolina, você tem a cobrança do ICMS, do CID, do PIS, PASEP e do COFINS. Isso dá um total de aproximadamente 42%. E quando eu falo do valor médio que teve de alta, por exemplo, a partir da última terça-feira, dia 2, a gente tem aí um aumento somente, tá? Em 2021, a gente está indo para o terceiro mês do ano ainda. A gente já tem um aumento dos combustíveis, em específico da gasolina, de aproximadamente 41%. Esse, se eu não me engano, já é o 6º aumento do ano. Se eu estiver errado, me corrijam por gentileza aí embaixo. A gente está só em março. O gás, como eu já trouxe para vocês aqui, segundo representantes do setor, eles dizem que a perspectiva é que o gás chegue no meio do ano custando aproximadamente R$ 150, e se continuar tendo as altas que tem tido, por exemplo, pode chegar ao final do ano entre 170 e R$ 200. Aqui em Sergipe o gás já está quase R$ 100 em algumas regiões, por exemplo. Então não está muito longe de chegar nesse valor. Só que quando você soma, por exemplo, só a alta desse ano, que seria de 41%, mesmo que você tire todos os impostos da gasolina,
hoje você ainda teria um desconto de 1%, digamos assim, no valor que a gasolina é hoje. Só que como vão vir outros aumentos, esse valor vai ficar defasado. Tanto que eu tenho explicado para vocês isso com frequência aqui no canal, e muita gente diz que não é bem assim, que eu tô falando errado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixo o link de uma reportagem feita pela UOL, junto com professores, e fizeram um cálculo aí mostrando que mesmo que o governo estadual, que o governo federal, por exemplo, zere todos os impostos, não vai resolver o problema da alta dos combustíveis, porque a questão não se baseia basicamente nos impostos. A gente vai continuar tendo uma gasolina muito cara, porque o Brasil não tem refinaria suficiente, porque a gente refina o petróleo brasileiro em outros países e paga pelo petróleo refinado em dólar, e o dólar nesse momento está em valorização elevada se comparado, por exemplo, ao real, além da questão da valorização do barril de petróleo no mercado internacional, que apesar de a Petrobras gastar um valor para produzir o barril, lá fora o valor é mais elevado e a Petrobras tem balizado esse valor ao valor do mercado internacional. E só para vocês terem noção como a situação tá grave, até mesmo as classes já começaram a perceber que não é somente os impostos que está encarecendo o valor do combustível, é que já tem mobilização aí, por exemplo, de líderes sindicais dos caminhoneiros que pretendem parar de novo. Em alguns estados, recentemente, eles pararam e foram cobrados os governadores. Só que eu acho que alguém sentou para eles e falou, ó, o imposto estadual sobre o diesel, mais o imposto federal, dá só 23%. O combustível esse ano já aumentou 41%. Então, o que o presidente está falando não tem base não. O problema é outro, não é só os impostos. Tem a ver com a maneira também como o Brasil hoje tributa, ou melhor, taxa, valoriza o valor do barril de petróleo com o mercado internacional. E como eu já disse para vocês, as consequências são diretas no mercado de consumo, porque quanto mais caro fica o combustível, mais caro fica o frete, mais caro fica o produto para o cliente e menos acesso a gente passa a ter os produtos, porque fica tão caro que a gente não pode consumir alguns produtos. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou voltar a frase lá da musiquinha do início do vídeo, né? O golpe tá aí. Cai quem quer. A matemática, apesar de eu não ser de exatas, eu ser de humanas, ela é bem específica. 41% de aumento, e você tira os 23% de imposto, por exemplo, sobre o valor do diesel, o que você vai ter ainda de aumento de combustível vai ser um valor extremamente elevado. Quase 20% ainda, 18% aproximadamente, você vai ter ainda de valor de aumento do combustível somente em 2021. Tá bom? Então vamos pensar aí, compartilha esse vídeo com seus amigos caminhoneiros, para que eles não cobrem governadores não, porque o problema não é só governador não, tá? O problema está direcionado diretamente com a maneira como o Brasil passou a balizar o valor do barril de petróleo a partir da gestão do presidente Michel Temer. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. Até o nosso próximo vídeo.